Glória a Deus, eu quero saudá-los na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus é bom, Deus é fiel. Abra a sua Bíblia, amados, o Salmo número 31. Apenas o primeiro versículo. Salmo de número 31. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Agora no Salmo de número 11. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, ó, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Amém. Pode sentar. Amados, quando nós cremos naquilo que Deus tem para nós e conhece, nós sabemos o seguinte: os relacionamentos, eles são construídos na base da confiança. Se algum relacionamento não é construído na base da confiança, é um relacionamento frágil, que facilmente se desfaz. E é por isso que no Salmo 31, no Salmo 11 e outros mais, o salmista diz que no Senhor eu deposito a minha confiança. Então, amados, confiamos nos nossos cônjuges, nós confiamos nos nossos amigos, nós confiamos nos colegas de trabalho, nós também confiamos nos membros da nossa família. Se não confiamos neles, o nosso relacionamento acabam se secando e morrendo, verdade? Sufocados pela suspeita, pelo ciúme, pelo medo, a desconfiança. E é interessante que nós vemos que em alguns relacionamentos há uma insensatez. E é por isso que se desmoronam fundamentos, se destroem fundamentos. Algumas pessoas colocam a confiança no dinheiro. Elas creem que o dinheiro será a solução para os problemas. Até tem crentes que jogam na loteria, que ficam tentando ganhar dinheiro para assim o dinheiro dar segurança para eles. E eles pensam que se ganhasse na loteria ou de repente uma bolada, aí os problemas se resolveriam. Paulo exorta aos ricos, lá em 1 Timóteo no capítulo 6, ele diz no versículo 17: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. E ele diz, porque as riquezas são instáveis. É interessante, amados, que a distância entre um bilionário e a ruína é apenas uma quebra da bolsa de valores. Quantos ricos acabam tirando a sua própria vida porque a sua confiança estava daquele dinheiro, naquela aplicação que ele fez, na confiança de sempre ganhar e ganhar e ganhar. E num golpe de uma hora para outra, no estalar de dedos, ele se torna pobre. E a sua confiança, os seus fundamentos acabam.
E aí então ele vai buscar desesperadamente alguma outra solução, e muitas vezes acaba que a única solução que restou é o suicídio, para se livrar das dívidas e dos problemas que vão surgir após essa falência. Por que nós estamos falando isso, amado? Interessante que o dinheiro ele pode comprar uma cama de ouro, mas o descanso só Deus é que dá. Também, amados, Deus pode trazer a paz no coração que somente Ele tem para dar. E é interessante que o dinheiro pode comprar os melhores médicos, mas a saúde só Deus tem para dar. A cura, o milagre. Outras pessoas colocam a sua confiança na educação. A educação sem Deus, ela produz apenas, amados, intelectuais. Os nazistas tinham uma boa escolaridade, eram intelectuais, mas atiravam crianças judias nas fornalhas. E é interessante que já tinham diplomas, mas eles não tinham nenhuma perfeição em si nesses diplomas. Inclusive eram ímpios, com alto grau de escolaridade e corações de pedra. A escola pública americana, ela tirou Deus das escolas, baniu Deus das escolas, pelas portas do fundo, e deixou entrar os preservativos pela porta da frente. Porque quando tira Deus, amados, da vida, tira Deus da instituição, o pecado entra com tudo para destruir. E é isso que está acontecendo com a sociedade americana hoje. Ao perguntarem os pais numa reunião que fizeram com o pastor Billy Graham uma certa vez, perguntaram aos pais, os pais perguntaram a ele: pastor, nos explica por quê os nossos filhos com 8, 9 anos já estão se prostituindo, já estão tendo relações sexuais na escola, o que está acontecendo? O senhor pode nos explicar isso? Ele falou: eu tenho uma explicação para vocês. Vocês primeiro começaram tirando Deus das escolas, agora vocês tiraram Deus dos seus lares. O resultado é esse que vocês estão tendo. Amados, o afastamento de Deus, o relacionamento que nós criamos com outras coisas deste mundo, a não ser com o nosso Deus, nos leva a tomar decisões. E as decisões e escolhas que fazemos traz essas consequências. Nenhum de nós escapa das consequências de decisões que tomamos, hein? E muitas vezes nós queremos fugir delas, não enfrentá-las. Fugir das consequências é a maior covardia. Enfrentá-las é que realmente muitas vezes saímos vitoriosos e aprendemos com ela. Nós não podemos ficar a vida toda reclamando pelos cantos, tentando justificar que nós erramos, que nós falhamos e escolhemos errado. O que nós temos que fazer é exatamente confiar naquele que não confiamos antes, pedir conselho daquele que não pedimos antes. Tomamos decisões sem consultar a Deus, tomamos decisões pelo nosso próprio entendimento e intelectualidade. Não sabemos muitas vezes que essas decisões vão nos levar ao fracasso lá na frente, e quando fracassamos começamos a procurar um culpado pelo nosso fracasso. Culpamos Deus, culpamos pessoas, a mulher culpa o marido culpa a esposa, os filhos culpa os pais, e assim cada um quer culpar alguém e não tomar para si mesmo a culpa. Deus pode levantar você e eu do monturo, não importa quantas pedras jogarem em nós, não importa quantas pedras estão nesse poço. Se nós somos os cavadores de poços, nós vamos tirar essas pedras, aleluia. E a Bíblia nos mostra que quando nós tiramos os entulhos de dentro dos poços, a água viva aparece, aleluia. Foi assim que Isaac fez com seus homens, desentulhou os poços que os inimigos do povo de Deus tinham entulhado, e aí quando eles tiraram os entulhos, apareceu a água viva. Muitas vezes, amados, nós estamos como esses poços, jogaram tanta pedra, tanto entulho em nós, que nós não temos mais nada para dar, não mina mais nada de nós nos tornamos secos, nós ficamos carrancudos, nós perdemos a alegria de viver, perdemos a paz. E sabe por quê? Nós procuramos um culpado por isso. O relacionamento nosso com Deus
A primeira coisa que começa a acontecer conosco, quando nós nos relacionamos seriamente com Deus, é que Ele mesmo começa a tirar o entulho de nós. É Ele mesmo que começa a limpar os poços. É Ele mesmo que começa a tirar tudo aquilo que jogou, porque a sua palavra em nós é vida que vai nos revigorando a cada dia. Sabe por que muitas vezes nós estamos com inanição espiritual, amados? Porque nós lemos tantas coisas, mas menos temos tempo pouco para a Bíblia Sagrada. Nós temos tantos livros e livros bons até, mas nós temos pouco tempo para ler a palavra de Deus, e isso nos deixa analfabetos biblicamente falando. Somos tão inteligentes e tão cheios de cultura, mas biblicamente somos analfabetos. Não sabemos responder perguntas quando nos fazem. Dizemos que somos crentes, mas não nos preocupamos muito com a leitura da palavra, que é o nosso guia, a nossa lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. A cada dia a palavra de Deus é isso para nós. Mas quando nós não fazemos isso, nós temos que procurar algum culpado por isso. Isso é tristeza, amados, porque, sabe, Deus não chamou você para viver uma vida amargurada, uma vida de tristeza, uma vida de pobreza espiritual. Deus chamou você para ser rico espiritualmente. Rico em todas as áreas da sua vida, a alegria, independente de dinheiro, independente de posses, independente de qualquer coisa. Você se conhece Deus verdadeiramente. Se você é um filho, uma filha de Deus, você tem que mostrar alegria na sua vida, porque Deus é a alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Sem Deus nós não há como sentir isso. Então, se nós percebemos que não estamos vivendo, mas estamos morrendo, sabe, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Não tampe teus ouvidos para isso. Quer viver? Quer ser feliz e vitorioso a cada momento da sua vida? Então deixa Deus viver em você. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele exercer a função de Deus. Deixa Ele controlar o teu ser. Permita que o Espírito Santo te ilumine a mente. Permita que o Espírito de Deus, aleluia, te diga aonde você deve fazer e o como você deve fazer. Leia a palavra de Deus, que ela vai te instruir em cada dia da sua vida, e você vai ver como é bom ter esse relacionamento de confiança com Deus. Relacionamento. Sabe por quê? Porque Deus é ou não é digno de confiança. Se nós dizemos que Deus é perfeito, que Deus não erra, que Deus não falha, então não culpe Deus pelas suas falhas. Não culpe Deus pelos seus fracassos. Não culpe Deus pelos suas falhas perdidas, suas notas erradas. Culpe você mesmo. Aprenda a olhar para o espelho e dizer: você está errado. É a melhor forma de você dizer para alguém que está errado e não ser arrumar inimigo. É quando você diz para você mesmo no espelho: você está errado. Eu já olhei várias vezes para o meu espelho e disse para ele: você está errado. Não tenta você procurar culpado. 99% dos problemas está em nós mesmos. Mas desde o jardim nós temos o costume de apontar e dizer: foi ele, foi ele, foi ela. Interessante que quando a vida é dura, amados, nós precisamos confiar em alguém. Quando a situação aperta, nós precisamos ter alguém para confiar, alguém para contar com ele, não é verdade? Você precisa contar com as pessoas. O salmista dizia: em ti eu me refugio. Ele tinha perdido os amigos. Ele tocava harpa para Saul. E Saul, indignado e com inveja, porque o povo começou a ver em Davi um herói nacional. Um herói nacional porque matou o gigante Golias. E ele ficou famoso de um dia para a noite porque ele foi usado por Deus para livrar o exército de Israel e o povo de Israel da mão dos filisteus. Mas isso gerou em Saul um ciúme doentio. E num momento de raiva, Saul atirou a lança quando Davi tocava a harpa e tentou matá-lo. E sabe, Davi não tinha muita escolha naquela hora de fugir da presença de Saul. Mas os seus amigos disseram: vai embora, some.
vai longe, sobe para longe daqui, que senão Saul vai te matar. Aí Davi falou, em Deus eu me refugio. Muitas vezes nós estamos correndo, correndo de cada ameaça que sofremos, correndo de cada medo que temos de enfrentar situações. É por isso que nunca vencemos, nunca vemos vitória. Sempre vemos fuga, é esconderijo. E a gente fica só lembrando do esconderijo, de fuga, mas nunca lembramos de vitória, porque o Senhor quer realmente, Ele se coloca como o nosso esconderijo, nos abriga debaixo das suas asas, mas estamos seguros com Ele também para avançar, porque muitas vezes Davi ia para a batalha e perguntava, Deus, o Senhor está comigo nessa batalha? O Senhor vai entregar os inimigos na minha mão? E Deus dizia, vai Davi, pode ir, que eu já entreguei os teus inimigos nas tuas mãos, você prevalecerá sobre eles. Davi fugisse toda vez que visse a quantidade de inimigos contra ele, nós não teríamos essas histórias bíblicas contadas das vitórias que Deus dá ao seu povo, se Davi não tivesse sido corajoso. Sabe, amados, muitas vezes Deus está querendo fazer uma história através da sua vida, da minha vida. Uma história que vai louvar o nome dEle, que vai engrandecer, para mostrar às pessoas que você é um lutador, uma lutadora, que você não se entrega, que você não se rende, que você está sempre de cabeça erguida, que você está sempre olhando para cima, para o alto, confiando em Deus, se refugiando nele, e a vitória virá. As pessoas que se refugiam em Deus são pessoas vitoriosas. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso. Eu tenho visto muito isso acontecer. Interessante que quando Davi disse, em ti me refugio, ó Senhor, no versículo 1, quando passamos por uma dessas tempestades da vida, amados, o grande médico tem uma receita para nós. Ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio conhecimento. Deus sabe dos fardos que carregamos, Deus conhece, amados, cada um de nós. O pastor pode não saber, o pastor pode não entender você. O pastor pode não ter ideia de como você está passando agora. A situação que você está vivendo nesse momento, o pastor pode não ter ideia. E você muitas vezes fala, pastor não tem ideia mesmo. Eu não sou humano. Se Deus não me revela, eu não sei. Se você não me fala, eu não sei. Eu não sou adivinho, a não ser que Deus me revele. Mas tem um que sabe. E tem o que sabe tudo. E tem o que conhece o teu coração. E tem um que está esperando, e Ele está esperando que você confie nele. Que esse relacionamento que você diz que tem com Ele seja um relacionamento de confiança. Um relacionamento que você acredita que Ele tem a direção, tem a solução, que Ele está no controle. Mas qual é a nossa reação, muitas vezes, aos problemas que vêm sobre nós? Tentamos resolver com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, lembrando de trás para as coisas presentes. Muitas vezes o passado não ajuda a gente a resolver o problema no presente, porque o passado foi ruim, então não vai ter nada de bom para apresentar no presente para nós, a não ser que você use o passado como experiência de nunca mais fazer o mesmo. Interessante que o coração de Deus também foi partido quando o amigo traiu. Jesus tinha um amigo e ele traiu. Talvez você também tenha o coração ferido porque alguém que você confiava traiu você, traiu a sua confiança e você está muito decepcionado, mas é Ele, esse amigo maravilhoso, nosso Deus, que cura as feridas do coração. É Ele que conhece lá no início da sua vida os sonhos, as vidas. Sabe, nós confia em Deus. Permita que Deus, Ele reanime sua vida. Ele revigore o seu coração. Permita que Deus dê a você um novo motivo para reagir. A coisa mais triste que pode acontecer na vida
vida de alguém, é quando ela perde a esperança, que ela perde a confiança. Ninguém mais é confiável, ninguém mais é tratável, ninguém mais é viável para ajudar. Então o que sobra? Sobra apenas lamento, tristeza, amargura, dor, desejo da morte. Sabe, amados, isso está acontecendo? A crise dos pregadores infiéis, a crise da igreja atual que está sendo enganada, iludida com um falso evangelho, o evangelho social que coloca o homem no centro. Ele é um evangelho que traz o homem como o ideal, aquilo que tem que ser alcançado, e usam a psicologia para levantar o ânimo e também dar às pessoas uma autoestima para que se sentam bem. Mas e aí? Se não resolve o problema espiritual, amados, é apenas paliativa. É como se tomamos uma aspirina para tirar uma dor quando não vemos o que está causando aquela dor, que pode ser pior. E a aspirina não cura o problema, a aspirina alivia o problema. Interessante que a confiança, amados, ela tem que ser irrestrita. Senão não é confiança. Sabe o que significa? Ou eu confio ou não. Ou o marido confia na esposa ou não confia. Ou a esposa confia no marido ou não. Essa coisa de marido e mulher ter desconfiança um do outro, isso é diabólico, vem do fundo do inferno para destruir relacionamentos. E a gente aceita isso como se fosse uma coisa natural e normal. Na vida de um crente não é. Na vida de um crente que crê em Jesus, que é salvo, a confiança tem que ser restrito. A confiança, amados, tem que ser do jeito de Deus e não do jeito que a gente vê ou pensa. Ou você confia ou não confia. Deus não trata com meio termo. Ou é sim ou é não. Não se engane. Não fique enganado. Não fique enganada. Eu estou falando aqui da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui o que eu penso, o que eu acho. Eu estou falando aqui o que Deus, o que a sua palavra diz. Confiança deve ser irrestrita, senão não é confiança. Sabe, o mundo te ensinou errado. Você aprendeu com o mundo, com a sociedade doentia, maligna e perversa. Mas você agora está no meio do povo de Deus e você tem que aprender do jeito de Deus. Você não pode conviver com as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você corre para o mundo lá para fora, ou você fica com o povo de Deus e acredita do jeito que Deus ensina. Porque Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele não erra, Ele não traz confusão para ninguém. O fazendeiro, ele foi até uma feira. E tinha ali também uma oferta de fazer voos por $100. E ele disse, mas está muito caro. Aí o piloto falou que, ok, se você então confiar em mim o bastante e não gritar durante o voo, então você não paga nada. Mas se você der um grito durante o voo, você paga o dobro. Aí o fazendeiro concordou e contou ele e a mulher no avião. E os dois voaram, e o piloto começou a dar piruleta do avião, começou a fazer um monte de manobra. E ele desceu e falou para o fazendeiro, uau, você me impressionou, hein? Você não gritou nenhuma vez. Mas eu quase que eu gritei a hora que a minha mulher caiu. Eu quase que eu gritei. Você sabe que essa história é um pouco engraçada, mas é trágica ao mesmo tempo. Sabe o que ela quer dizer, mano? Ele colocou uma confiança irrestrita. Deus não vai fazer igual esse piloto, não. Porque ele não gritou, porque ele entre a mulher os $100, ele preferiu os $100. Isso é triste. Isso é um relacionamento diferente. Quanto vale o nosso relacionamento?
Quanto vale a nossa vida? Quanto vale? Sabe quanto você vale, meu irmão? Sabe quanto você custou para Deus? Você custou a Deus a vida do Filho dele. Todo o sangue de Jesus foi derramado por você na cruz do Calvário. E entregue a Deus como oferta pelo seu pecado, e Deus aceitou. Você hoje é livre. Você já é filho e filha de Deus. E você foi chamado para a vitória e não para a derrota. Você foi chamado para ser feliz e não para ser triste. Você foi chamado para confiar e não para desconfiar. Você foi chamado, amados, para ter um pacto de confiança. Muitas vezes nós não podemos confiar, então não confiamos nem em nós mesmos. Nem em nós mesmos confiamos. Isso é triste. E sabe por quê? O que gera isso em nós? A falta de um relacionamento com Deus irrestrito. A falta de confiança com Deus irrestrito. Sabe por quê? Quando você confia no Senhor, você se entrega para Ele, você depende dEle, você confia em tudo dEle. Você não se corrompe por causa de outras coisas, porque você crê que Deus vai suprir sua necessidade, e Deus se agrada disso e supre a sua necessidade. O anseio de ser rico, Paulo diz na sua palavra, que aqueles que querem ser ricos se metem em muitas aflições e problemas. No anseio de ser ricos, eles se metem em confusões, se metem em problemas. Se tiver que vir riqueza para você, tem que ser do jeito de Deus. Deus para alguns dá riqueza sim, para alguns Ele dá riqueza, porque tem um propósito para isso. Deus conhece o nosso coração. Mas se a riqueza afastar você de Deus, ela não vai ser bênção para você, vai ser maldição. Mas se a pobreza que Deus permite na sua vida te aproximou de Deus, isso é bênção na sua vida, aleluia. Porque o que vale é a eternidade. E quando você está com Deus, você está salvo. Se está fora de Deus, você vai para o inferno. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Interessante que Deus não pede aos homens amados que apenas uma coisa, que confie no Senhor. Ele quer que você confie nele da forma como Ele quer a palavra confiança. Muita gente fala assim, eu confio no Senhor, mas não entende o que significa a palavra confiar. A palavra confiar significa a entrega total, irrestrita, pela vontade daquele que você confia. Sabe quando você não está na mesa de cirurgia, você acreditando ou não, está ali, um médico com o bisturi na mão e fazendo a cirurgia em você. Você tem que acreditar nele. Está ali, você não pode mais fazer. Só que conosco muitas vezes acontece diferente. Deus é que você mesmo é que declare essa confiança e prove essa confiança dependendo dele. Mas nós dizemos, eu confio em Deus, mas toma tudo nas suas mãos para resolver. E não permite Deus resolver nada porque não confia. Então, que confiança é essa? Não é uma confiança restrita. Você acha que pode resolver. Você tenta fazer isso, mas não consegue fazer. Você está perdendo a esperança, perdendo a alegria, perdendo a paz e está morrendo por dentro. Vamos acordar, irmãos. Eu não sei, não me importa quantos anos eu tenho de crente. Só de ministrar a palavra eu tenho 40 anos. Mas nem por isso eu estou livre de qualquer problema, não, em situações, não. Os problemas virão e sempre virão, mas eu tenho que saber como enfrentá-los. E sabe, na hora de enfrentá-los, eu não enfrento com a minha força, nem com a minha experiência, não. Eu enfrento na confiança, na dependência de Deus. Aleluia. Eu preciso dele a cada dia, eu confio nele. Cada vez que eu confio nele, eu venço mais uma. E toda vez eu estou vencendo de vitória em vitória. Eu estou assentando nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como você também deve estar. Aleluia. E quando nós estamos assim, Deus vai, aleluia, nos ajudando a ter vitória sobre vitória. As lutas não vão parar. Hoje nós comentamos ali no discipulado com os irmãos, que nós temos na doutrina da salvação, temos a justificação, a regeneração, a santificação, mas temos também a glorificação, que é a última fase da salvação, é a glorificação. Eu perguntei para os irmãos se eles queriam, então, porque na justificação, nós somos livres da condenação do pecado. Todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Na justificação, eu sou livre dessa culpa, porque eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus.
Romanos 5:1 diz que nós somos justificados pela fé por meio de Cristo Jesus. Então, se eu sou justificado, a minha inimizade com Deus acabou, a minha dívida também, eu estou quites com Deus. Mas eu estou livre então da condenação. Mas na santificação, eu sou livre do poder do pecado. Do poder. Na justificação, eu sou livre da condenação do pecado. Na santificação, eu sou livre do poder. Mas o pecado está de volta de mim. Então eu não sou livre da presença do pecado. Ele está à minha porta. Deus disse a Caim: o pecado está aí na tua porta, cabe a ti dominá-lo. Ok? Mas eu falei, na glorificação estaremos livres da presença do pecado. Vocês querem? Então vamos morrer. O único jeito de se livrar da presença do pecado é a morte, amados. Quando nós estivermos mortos, acabou! O pecado não tem mais efeito na nossa vida. Mas enquanto você tiver esse corpo aí, o pecado vai estar rondando você todo dia. Nenhum de nós está livre. Nenhum de nós é santo o suficiente para resistir à carne. E o pecado que tão perto nos rodeia. Mas Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Ele é a nossa vitória a cada dia. Ele é que nos sustenta. Ele é que nos dá vitória a cada dia, amados. Interessante que o oposto da confiança é a desconfiança. O que Deus pensa das pessoas que não creem nele? O que será que Deus pensa? Quanto, porém, aos covardes, ele diz, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21:8. E é interessante que essa descrença, amados, ela libera o medo em nós. Quando nós não cremos, vem o medo, a insegurança, porque eu não creio, eu não confio. Porque a confiança gera o quê? Estabilidade, tira o medo. Quando nós estamos com medo, é porque está faltando confiança. A descrença, ela acaba atando as mãos de Deus. Deus quer abençoar você e a mim. Deus quer libertar a sua família, o seu lar. Deus quer abençoar todos, mas você não confia que Deus faça isso. Eu já ouvi algumas pessoas dizer: ah, pastor, já tinha orado tanto e Deus não responde. Já estou cansada, Deus está demorando muito para responder a minha oração. Será que Deus se atrasa? Será que Deus erra o tempo? Será que Deus não sabe, amados, o tempo certo das coisas? E sabe quando a gente fala isso, o que é? É justificativa para a nossa rebeldia no coração. É porque nós estamos não confiando mais em Deus. Não cremos mais que Ele é perfeito. Não cremos mais que Ele não se engana, que Ele não erra. Mas que não cremos também que o tempo dele é o tempo bom para nós. Se você já falou alguma coisa desse tipo, peça perdão a Deus e diga para Ele: o Senhor é soberano, aleluia, o Senhor sabe o que faz, me perdoa, Senhor, quando duvidei que o Senhor pode responder às minhas orações. Sabe por quê? Porque Deus nunca deixa de responder as orações. É que muitas vezes Deus não responde do jeito que a gente pensa. Deus responde do jeito certo. Muitas vezes a gente pede de uma forma errada. Se Deus fizer, a gente vai reclamar também, porque deu errado. Então Ele não responde do jeito que você quer, Ele responde do jeito que é necessário, porque Ele é perfeito, amém? Interessante, amados, que quando essa descrença ata as mãos de Deus, ela também faz outra coisa, libera os demônios do inferno. Aí eles vão entrar na sua vida, aí eles vão entrar na sua casa, aí eles vão apurrinhar seu lar, a sua família, a sua vida vira um inferno. Você não tem mais paz, não tem mais alegria, você não tem mais nada. Por quê? Agora quem está controlando os seus pensamentos, as suas suas atitudes é aquilo que você permitiu entrar na sua casa.
Porque você não confiou em Deus. Você atou as mãos de Deus. Deus sai fora. A gente fala no sentido figurado. Ninguém pode segurar a mão de Deus, mas a gente impede Deus de operar. Você sabe, quando Jesus estava operando milagres em Nazaré, você sabe o que aconteceu? O que a Bíblia diz? Ele não pôde operar mais milagres ali, porque ali vivia sua família. E a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Ele não pôde operar mais sinais na cidade por causa da incredulidade dos seus irmãos. Não confiavam. A desconfiança, amadas, ela ata as mãos de Deus. Se você está vivendo um momento muito difícil na sua vida, então com certeza você atou a mão de Deus na sua vida. Você não confiou no Senhor como devia confiar. Você confiou na sua força, no seu conhecimento, na sua experiência, e aí então agora você está colhendo as consequências disso. Mas aí, muitas vezes você está procurando culpar. É meu marido, é minha mulher, é meus filhos, é a situação. Enquanto você não tiver a coragem e também não tiver a honestidade de olhar e dizer, foi eu que errei, não vai mudar a sua vida, vai piorar. Por quê? Falta de confiança. Confiança, amados, é que constrói relacionamento. Como é que o homem pode viver com a mulher se não confia nela? Como é que a mulher pode viver com o marido se não confia nele? Isso não é possível viver dessa forma. A vida não é uma vida de casal, é uma vida de inferno. É uma vida de tristeza, de intrigas e contendas, de desconfiança, não é verdade? Deus está nisso? Deus não está nesse negócio. Quem que está agindo então aí? Deus não é. Então quem é que está agindo? São os demônios. Ah, pastor, a minha casa não entra demônio, entra assim. Ele entra na igreja, como é que ele entra na sua casa? Eles são atrevidos, inteligentes, sutis. Ele engana você e faz você pensar que você está com a razão. Eu sei nem direito, essa é a minha razão. Eu não vai mudar a minha opinião, eu sou assim mesmo. E ninguém me muda. Isso não é de Deus não, amados. Isso não é nem de cristão falar isso. Um cristão que fala uma coisa dessa não aprendeu a ser cristão ainda. Não é convertido ainda. Porque o cristão muda sim. O cristão tem que mudar. Porque Jesus Cristo da minha vida mudou o meu viver. Mudou o meu ser. Eu sou nova criatura. Se você vem para a igreja e continua o mesmo, você não é crente. Você precisa se converter. Você precisa se arrepender. Você precisa confiar. Você precisa entregar-se ao Senhor. Senão a sua vida vai continuar uma miséria. E o pior de tudo, quem está em volta de você sente o problema também. Você, além de não ser bênção para você mesmo, você não é bênção para as pessoas que estão à sua volta. Porque você não crê em Deus. Porque você crê em você mesmo. Você acredita que você pode resolver seus problemas. E você é uma pessoa que está causando problemas. Está doente, a alma machucada, o coração ferido e precisa de ajuda. Mas infelizmente tem doente que não reconhece que está doente. Tem doente que não reconhece que precisa e vai morrer doente. Perde a paz, tira a paz de quem está perto. E continua achando que está certo, quando devia se arrepender, se humilhar, não se humilha. Sabe, Deus gosta de tratar com pessoas assim. Assim, porque ao exaltado, eu vou humilhar. E Deus humilha a pessoa, pode xingar, pode chorar, pode esbravejar, pode estar cheio de razão. Deus não está nem aí. Porque Deus trata com o obediente e submisso. O rebelde, Deus já tem um lugar para eles. É o lago que arde com fogo e enxofre. Um coração contrito, que tem um relacionamento construído na base de confiança, é um coração que está disposto a se entregar, mesmo que venha a ser traído, está disposto a se entregar, porque eu trabalho com confiança, eu confio em Deus, Ele cuida de mim. Se alguém me trair, o problema é dele, porque Deus vai cuidar de mim.
Se alguém me enganar, o problema é de quem me enganou, porque Deus vai cuidar de mim. Quando eu saí do Brasil para vir para as missões nos Estados Unidos, eu tinha uma oficina mecânica toda montada e eu tinha um padrão na minha mente que eu queria construir uma oficina tal que seria como uma oficina de avião, porque eu trabalhei como mecânico de avião muitos anos na VASP e depois na Embraer. Fabriquei aviões. E eu tinha uma mente que eu queria construir algo bonito, algo bom e que era de um serviço excelente. Eu tinha ideias boas. Só que não eram as ideias de Deus para mim. Eram as minhas ideias. Eram os meus planos. Eu achava que Deus estava no controle, que Deus estava me abençoando, e me abençoou mesmo. Mas chegou um ponto que ele falou, agora acabou, agora você já se divertiu, já fez o que você achava que era bom. Já tinha loja de peças, já tinha empregados, já tinha carros da garagem. Deus falou, agora acabou! Acabou! Você vai vender tudo isso e você vai embora porque você vai ser missionário. Eu falei, uau, como é que eu vou fazer? Eu não preciso receber da igreja, com a minha empresa eu posso dar o dízimo, a oferta para o Senhor e ainda ganhar almas. Deus, deixa assim mesmo. Ele falou assim, não, eu não preciso do seu dinheiro. Eu quero vocês, minha alma. E aí então, amados, eu comecei a perceber como Deus age, como Deus conhece a gente, como Deus ele procura esses relacionamentos. Deus queria saber se eu confiava nele, porque uma coisa é você ter um emprego e saber que no fim do mês o salário está ali, outra coisa é você sair do emprego e dizer de onde vem agora. Mas aí Deus mostra como ele é, o compromisso que ele tem com a gente. Viver pela fé. Essa palavra dá medo. Mas não faça nada pela fé, se não for a fé que Deus te deu. Não faça nada e não saia de nada e do trabalho enquanto Deus não disser saia, porque se você sair antes, você vai ter problema. Você vai precisar de ajuda. Porque Deus não tem compromisso com o que ele não fala. Deus tem compromisso com o que ele garante. Quando eu achava que não dava, ele falou para mim, cuida da minha obra, dos teus filhos eu vou cuidar. Cuida da minha obra, porque de tudo que você precisa eu vou cuidar. Então eu confiei no Senhor, eu entreguei tudo a Ele. E várias pessoas me dizendo, olha, não faz isso não, rapaz, volta, você já fez a sua parte, agora vai embora, agora os seus filhos lá estão se perdendo, olha a sua família, primeiro cuida da família, depois que você cuida da igreja. Mas eu já tinha criado meus filhos da igreja, eu já tinha idade suficiente para escolher, e eu não podia dizer não. Eu fiquei às vezes até, realmente, será que eu não tenho que voltar lá e ajudá-los? Mas Deus falou no meu coração, os teus filhos vão escolher você estando ou não estando lá. A base que você precisava dar e tudo aquilo que você precisava colocar no coração dele já está lá. Agora deixa comigo o negócio. Cuida da minha obra, eu vou cuidar dos teus. É difícil isso, mas você tem que confiar, é um relacionamento. Deus ele quer se relacionar conosco, como crentes, como obreiros, como qualquer coisa. Ele quer se relacionar na base da confiança. E a confiança tem que ser irrestrita. Senão não funciona. Senão não acontecem as coisas. Agora, o que pode gerar em mim, pastor, essa confiança? Vamos lá então. A descrença, como nós já falamos, ela é destrutiva. A mulher que desconfia do amor, da lealdade do seu marido, não canta de alegria. Sua face é amarrada, seu coração partido, seus olhos inundados de lágrimas. Isso é sentimental. A pessoa está cheia de dúvidas sobre si mesma. Não é um retrato da alegria. Ela se afasta, teme o contato com as pessoas, está sempre zangada e fervendo de ressentimento. Isso é sentimental. Aí vem o quê? O conhecimento de Deus gera confiança. Não importa, amados, se a pessoa do seu lado, da sua convivência, ela tirou a sua confiança, perdeu isso, não importa. Olha que Deus diz, a confiança não é uma coisa sentimental, pois está baseada no conhecimento e não em sentimento. Não sei se você entendeu, mas Deus é fiel. Eu creio. Então, essa confiança, ela vai nascer da fidelidade.
Fidelidade minha para com Deus e a fidelidade de Deus para comigo. E a Bíblia diz que mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Então eu tenho que crer nisso. Primeira coisa. Depois, você vê como Davi ele enfrentava, amados, grandes adversidades. Ele se lembrava da fidelidade de Deus no passado e ele ia caminhando para frente. Quando o leão rugiu contra as ovelhas de Davi, Davi disse que fez, Deus interveio, ele matou o leão e tomou a ovelha do leão. Quando apareceu o urso, Deus apareceu. Quando Golias zombou de Israel, Deus deu a vitória a Davi. O que era isso? Confiança. Qual foi a palavra que ele disse para o Golias? Você está desafiando, não é isso aí não. É o exército do Deus vivo que você está fazendo. Quem é você, incircunciso filisteu? Confiança. Quem era Davi? Pastorzinho de ovelha. Nem cara de soldado tinha. A Bíblia diz que a aparência dele era gentil aspecto. Os irmãos dele já eram soldados formados no exército de Saul, grandes, fortes, bonitos. E Davi era um ruivinho, com aparência gentil, cuidando de ovelha e tocador de arco. Mas ele tinha uma coisa que nós precisamos entender. Davi tinha um relacionamento com Deus. Lá no pasto, sem ninguém ver, sem ninguém notar, e nem sua própria família, que nem lembrou dele na hora que o profeta Samuel chegou, apresentou todos os filhos, e quando acabou, e todo mundo ali, e não escolheu nenhum. E ele disse: não tem mais homens nessa casa, tem mais moços, não? Ah, tem um, mas lá no campo, tomando conta das ovelhas. Será? Então chama esse aí. Sabe o que Davi fazia lá no campo, mas suado, sentado nas colinas, aquela grama verde, as ovelhas pastando, Davi olhava para os montes lá de Belém e cantava: para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Sua entrada e saída, desde agora até o final. Veja, entrada e saída, princípio e fim, no começo, no meio e no fim. Deus quer confiança. Eu tenho que confiar nele. Ele vai cuidar de mim, Ele não vai me decepcionar. Mesmo que aconteça reveses na minha vida, eu vou entender que a permissão dele para algo maior e melhor para a minha vida. Isso é confiança. Tem crente que quando está tudo bem, confia no Senhor, alegra-se no Senhor, canta ao Senhor, pula com o Senhor. Quando as coisas vão mal, ele fica mudo, reclama de Deus, fica injuriado lá dentro de si. E não, isso não é confiança não, amados. Isso aí é conveniência. Deus tem que ser conveniente para mim. Quando eu preciso estar lá, a conveniência está aqui. Tem um serelepe e tem um lauço aqui. Conveniência. Por que conveniência? A hora que eu preciso estar lá, à minha disposição. Mas quando eu não preciso, eu não vou lá. Aí não serve se dependesse de mim. Está lá falido, porque a gente vai quase nunca vai lá. Conveniência. Agora, quando a gente tem confiança, quando a gente depende, amados, a gente está sempre junto, sempre perto, sempre está lá, aleluia! Então não tenha Deus na sua vida e na minha vida, não vamos ter Deus como conveniência, como sou apenas o provedor, não o Senhor da nossa vida que pode, manda em nós, e nós não vamos fazer mais o que queremos, vamos fazer o que Ele quer. Isso é conhecimento de Deus, que cria e gera confiança em nós. E por final, o fiel amor de Deus. A Bíblia, ela tem, amados, uma forma maravilhosa de nos mostrar. E Deus usa também até as experiências da vida de pessoas para nos mostrar verdades que permite encaixar dentro da palavra de Deus aquilo que ocorreu para que nós possamos criar e ter mais fé. O vizinho de Charles Spurgeon, e tinha um cachorro velho
irritante. Aqueles cachorros que já estão perdendo dente, já late rouco, que a gente fica ouvindo ali. E esse cachorro, ele sempre invadia o canteiro de rosa de Charles Spurgeon. Certo dia, Spurgeon viu o cachorro em cima das suas flores. Aí ele jogou uma vara de madeira para espantar dali. Aí o cachorro bobo, ele correu atrás da vara e pegou a vara abanando alto para Spurgeon, joga de novo, porque eu vou pegar você. O cachorro estava ali, rendido incondicionalmente diante de Spurgeon, e disse: que mais eu posso fazer se não amar esse bichinho? Porque na verdade o desejo de Spurgeon era castigar o cachorro, mas ele, que não sabia o porquê que a vara caiu ali, não tinha ideia que é porque estava pisando na planta dele, mas ele pensou: opa, está brincando comigo, eu vou lá. E pegou a madeira, trouxe para ele na boca e balançava o rabo. O que eu posso fazer se não amar esse bichinho? Se entende, amados? Isso é confiança. Não importa o que pareça, o que importa é que você crê. Se Deus é fiel, se Deus é poderoso, se Deus é verdadeiro, então eu não tenho que desconfiar dele, jamais. Eu não tenho que pensar que Deus atirou uma vara em mim para me matar. Eu tenho que acreditar que ele atirou para mim brincar comigo, para mim pegar de volta e levar. Sabe o que significa isso? Confiança restrita. Quando os rebanhos da casa do Senhor, espalhados no mundo, sentem a voz e ouvem a voz do pastor, ele entende: esse é o nosso pastor. E Jesus disse que se outro falar, as pessoas não vão entender. Então, se eu que estou falando hoje aqui é o que a Bíblia diz, pode confiar, porque isso é verdade. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, que você também quer pensar. Talvez você está ouvindo o que não gostaria de ouvir, mas Deus é que está falando, então eu tenho que falar. Quando nos rendemos a Deus, colocando a nossa confiança nele, amados, recebemos de volta esse amor, essa confiança. Não importa qual seja a crise, o nosso crime, o nosso pecado, a nossa dor de cabeça, se colocamos a nossa confiança nele, o coração de Deus se derrete por nós. Sabe que Deus ama mais? Ele não ama aquela pessoa que nunca fez mal para ninguém, mais do que ele ama um pecador que fez um crime. Porque quando esse pecador que fez um crime se arrepende e chora aos pés do Senhor, o coração de Deus se derrete por ele também. Muitas vezes nós estamos achando que somos tão bonzinhos, tão certinhos, estamos até orgulhosos da nossa vida. E aí Deus tem que deixar a gente sofrer um pouco para a gente perceber que a gente não é nada. A gente precisa depender de Deus. Se nós colocarmos, amados, a nossa confiança nele, ele vai cuidar de nós a cada dia. O nosso relacionamento com Deus, mais uma vez eu vou fazer e vou terminar aqui, tem que ser baseado em confiança. Assim como o relacionamento marido e mulher tem que ser baseado em confiança. Se você, minha irmã, não consegue confiar no seu marido, acerte as coisas. Ou confia ou não confia? Como você pode viver junto com alguém que você não confia? Quando você pode conviver com alguém que você não tem confiança? Como Deus pode conviver comigo se eu não confio nele? Agora, se eu confio que Deus pode cuidar da minha situação, do meu problema, então eu vou confiar nele, eu vou basear nele. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço sua força. Sabe, antes de confiar em Deus e nas pessoas, confie em Deus. Antes de confiar na esposa, confie em Deus. Antes de confiar no marido, confie em Deus. Ele vai cuidar do seu marido e da sua esposa, porque você confiou nele. Mas quando você quer resolver do seu jeito, aí Deus sai fora, então resolva. Aí saem as crises, os problemas, os divórcios, as brigas, e tudo mais acontece porque nós confiamos na nossa razão, na nossa experiência, no nosso jeito. Enquanto você não entender que o seu jeito, a sua maneira não dá certo, vai continuar acontecendo errado. Não vai dar certo mesmo, nunca. Você vai morrer chorando e procurando a razão do problema, mas você nunca olha para o lugar certo. Eu procuro a razão do problema embaixo dos móveis, embaixo da casa, nos documentos, mas nunca olho para o espelho. Nunca olho
Tempo atrás, a missionária Luzinete fez uma coisa que eu achei interessante. Ela pegou um espelho e colocava um pano assim, né? A pessoa, o que ele tem aí? Aí abria, então na frente coloca assim, né? Vou colocar assim. Veja alguma coisa, né? Pode colocar alguma coisa assim. Sabe qual é o seu maior problema? É eu mesmo. Talvez, amados, está faltando humildade em nós. Nós acostumamos a sermos rancorosos. Nós acostumamos a sermos cheios de si, que não aceitam opiniões. Isso faz a gente uma miséria na nossa vida, um fracasso na nossa vida. Vamos cair de nós, vamos despencar de nós mesmos, deixar o Senhor nos levantar. Relacione-se com Deus de uma forma restrita a partir de hoje. Se Deus mandou eu falar isso, porque tem gente precisando disso aqui, talvez seja até eu, e eu vou cuidar de mim. Eu ouço a minha mensagem, eu vejo depois onde eu falei na minha mensagem, onde foi Deus que falou, onde foi eu que falei, porque eu não quero falar de mim mesmo, eu não tenho medo de falar de mim, porque você não precisa do que eu sei, você precisa do que Deus sabe, você precisa do que Deus quer para a sua vida. Por isso que eu quero falar daquilo que Ele quer, e por isso que quando a gente fala aquilo que Ele quer, ou você tem duas opções, ou você aceita e vive, ou você não aceita e morre. Pronto. Quando nos rendemos a Deus, colocamos nossa confiança nele, recebemos de volta o seu amor, e nosso relacionamento com Deus está baseado na confiança. Somos salvos porque confiamos em Jesus. Por isso que nós somos salvos, porque confiamos em Jesus. Veja, o relacionamento de confiança. Somos curados ao confiarmos na palavra de Deus que diz que cura. Somos libertos ao confiarmos no poder do seu nome. Nós somos perdoados por confiar no poder do sangue de Jesus para nos perdoar. Nós temos esperança no futuro porque confiamos que Deus é todo poderoso e soberano. E ao enfrentarmos as crises da nossa vida, precisamos nos lembrar das tantas vezes que Deus veio no nosso auxílio. Deus é fiel. Ele pagou o preço da sua vida e da minha vida. Os nossos pecados no Calvário, Jesus levou todos eles. Ele conquistou a morte e virá novamente com poder e glória para buscar a sua igreja. E é isso a nossa esperança. É nisso que podemos e devemos viver. Na esperança da glória. Cristo em nós. Esperança da glória. Compromisso. Aleluia. Vamos levantar, vamos orar a Deus e vamos colocar a nossa vida diante dele hoje e pedir: Senhor, controla a minha vida, direciona a minha vida, dirige a minha vida. Não já sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim agora. Eu caio do meu eu, do meu ego, da minha certeza, da minha vontade, entrego tudo nas tuas mãos. Aleluia. Eu quero viver, Senhor. Eu quero voltar a ser feliz, a ter motivo para rir, para me alegrar. Eu quero ter motivo, Senhor, para glorificar o teu nome e te exaltar. Diga a Ele hoje isso. Não aceite essas circunstâncias ao qual o inimigo te colocou. Não aceite essa prisão que você vive. Hoje Jesus Cristo quer te libertar. Hoje Jesus Cristo quer te libertar dessa prisão de você mesmo. Diga: não quero mais viver eu, quero que Cristo viva em mim. Diga para o Senhor isso. Diga para Ele de coração. Se você quer realmente experimentar o que é alegria, o que é paz, diga a Ele: não quero mais viver eu, Senhor. Eu quero que Cristo viva em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu quero viver na fé do Filho de Deus. Senhor, aqui está a tua igreja, o teu povo. Aqui estamos nós. O nosso relacionamento tem que ser irrestrito. A minha confiança em ti tem que ser total. Se alguma coisa me impede de ser assim, se algum conhecimento que eu tenho me impede, se alguma coisa que eu aprendi na minha vida, na minha instrução me impede, caia por terra agora. Se a minha cultura que eu aprendi com os meus pais, que a minha família me levou a confiar muito no que eu penso e mais e menos em ti, então eu deixo isso agora. Eu quero ser totalmente teu, Senhor, 100% teu. Eu quero depender do Senhor 100% em nome de Jesus, Pai. Não permita mais que nós continuemos assim.
Aquele que é triste, aquele que está vivendo um momento difícil, caia por terra agora, em nome de Jesus. Aquele, Senhor, que o inimigo tem enganado, tem iludido e trouxe tanta confusão, tanta intriga e contenda, caia por terra agora, em nome de Jesus. Essa influência maligna, e que teu nome seja louvado, e o teu nome seja engrandecido, que teu nome seja glorificado na vitória do teu povo hoje, aqui, Senhor, caia por terra todos os demônios que afligem a alma dos teus filhos, toda impiedade, toda injustiça, todo engano, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, intrigas e contendas e misérias, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Restaura a família, restaura os lares, restaura, Senhor, aleluia, os lares e famílias da tua igreja. Caia por terra os inimigos do povo de Deus, caia por terra os demônios que agem nas famílias e nos lares, na mente dos filhos, caia por terra em nome de Jesus. A tua igreja diz amém, Senhor, e nós cremos que o Senhor está agindo agora para a glória do teu nome. Nós oramos, amém.